Oi gente, tudo bem? Eu sou o Dr. Oliver, médico ortopedista, e no vídeo de hoje eu vou explicar tudo sobre o tratamento medicamentoso da fibromialgia. Nesse vídeo eu vou falar sobre como tratar a fibromialgia e quais os principais remédios para esse fim e como que a gente usa eles. Quem tem fibromialgia ou convive com alguma pessoa que tem, sabe o fardo que é. Apesar de muitas vezes a dor da fibromialgia não ser tão intensa quanto uma dor de uma batida, uma contratura muscular, uma torção, ela impede da pessoa dormir, trabalhar, fazer atividades físicas e sociais, levando a depressão, ansiedade, obesidade e prejudicando o convívio com outras pessoas. São pessoas que já fizeram vários tipos de tratamento e nunca chegaram a uma solução. Por isso, o primeiro passo é a conscientização, aceitação e entendimento do problema. Se as pessoas não entendem o problema, é impossível de tratar. Saber usar corretamente os remédios na fibromialgia é fundamental para que a pessoa consiga controlar a dor e sair dessa situação inicial e conseguir fazer os outros tratamentos que são fundamentais para a pessoa manter sem dor e sem remédio no longo prazo. Além disso, esse vídeo é fundamental para que você entenda, seja você paciente ou profissional de saúde, para não tomar remédio que não vai ajudar tanto no seu problema e vai trazer muito mais efeitos colaterais e problemas para a sua saúde. Primeiro ponto fundamental para a gente entender nesse assunto é que depender só de remédio para tratar a fibromialgia não é o correto. Porém, negar a importância do uso dos remédios quando necessário também não é certo. E nesse vídeo a gente vai desmistificar isso. Primeira coisa para você entender qual remédio que é bom ou ruim para fibromialgia é entender como que a fibromialgia funciona no nosso corpo. Eu vou publicar um outro vídeo em breve e eu vou falar tudo sobre o tratamento da fibromialgia. Então, nesse vídeo eu vou explicar de uma forma mais resumida. A fibromialgia não é uma doença que causa inflamação nos músculos. Isso é um conceito antigo e que prejudica muito o tratamento das pessoas. A fibromialgia tem uma causa parecida com os outros casos de dor crônica, mas que ocorre de uma forma mais generalizada. E o que isso quer dizer? A dor da fibromialgia acontece por uma alteração na interpretação da dor pelo nosso sistema nervoso periférico e central, ou seja, os nervos, a medula espinhal e o cérebro. São os nervos que captam as sensações no lugar do machucado e levam até o cérebro, onde realmente sentimos as coisas. E o cérebro manda um estímulo nervoso novo para a região do machucado, controlando a sensação dolorosa. Essa comunicação entre os nervos é feita com vários neurotransmissores e receptores nessas células. E esses neurotransmissores são os mesmos que interferem na ansiedade e depressão, por exemplo. Por isso que é tão comum as pessoas com fibromialgia terem dificuldade para dormir, cansaço, ansiedade e depressão. Então, nas pessoas com fibromialgia, o funcionamento está alterado, funcionando diferente como deveria funcionar, como se fosse um fio elétrico desencapado. Então as coisas que antes dariam uma sensação de temperatura e pressão dão uma sensação dolorosa. Ou também, estímulo de uma dor leve pode levar a uma dor muito intensa. A primeira situação é chamada de alodínia e a segunda é chamada de hiperalgesia. Um exemplo simples de entender a alodínia é quando a pessoa sente arder ou queimar só de passar a mão na pele. E um exemplo de hiperalgesia é uma pessoa que sente muita dor só de apertar de leve o local, quando não tem uma lesão grave na região. Como vocês veem nesse gráfico que eu peguei no Tratado de Dor da Sociedade Brasileira de Ortopedia, a pessoa com fibromialgia ou dor crônica é muito mais sensível que uma pessoa comum. A curva azul é de uma pessoa com dor crônica ou fibromialgia e a laranja é de uma pessoa com resposta normal da dor. Então a pessoa com fibromialgia pode sentir dor mesmo sem ter uma lesão no corpo. Quando tem alguma coisa, aí que fica pior ainda, porque ela vai sentir muito mais dor que uma pessoa sem fibromialgia. Os remédios, então, eles servem para aumentar esse limiar da dor, deixando parecido de uma pessoa sem a fibromialgia. E assim a pessoa consegue fazer os outros tratamentos que são fundamentais. Vamos primeiro falar dos remédios que são bons para fibromialgia. E no final eu explico qual não deve ser usado e por quê. O primeiro grupo de remédios são os analgésicos. Os mais conhecidos são a dipirona, o paracetamol e o tramadol. Aqui nesse vídeo eu vou falar a ideia geral de cada medicamento e se você quiser saber mais detalhes sobre cada um deles, eu tenho um vídeo sobre cada um deles aqui no meu canal. Os analgésicos são muito importantes no começo do tratamento
e nas crises, porque os outros remédios que eu vou falar em seguida, eles demoram um tempo para fazer efeito. Fora isso, se a pessoa tem alguma crise de dor, quanto antes ela controlar, mais rápido ela resolve e com remédios mais fracos. A dipirona e o paracetamol não precisam de receita para compra, porque são bem tolerados e seguros para a maioria das pessoas. É lógico que tem exceção. Para os idosos também são bem seguros e muito mais que os anti-inflamatórios. Então, a gente sempre costuma deixar para dor leve e se ela fica mais forte, pode ser usado junto com outros analgésicos mais fortes, como o tramadol. Porque como o mecanismo de ação é diferente entre eles, a gente consegue melhorar a analgesia sem precisar de tanto remédio. Pela fisiopatologia da doença e conforme comprovado em pesquisas, os remédios da família dos opioides não costumam ter um efeito bom, com exceção de um. E o que isso quer dizer? Os remédios como a morfina e a codeína, eles não são recomendados para tratar dores da fibromialgia. Porém, o tramadol, que tem uma ação um pouco diferente, ele pode ser usado e é mais recomendado para as pessoas com fibromialgia e dor mais forte. Nesses casos, a associação do tramadol com o paracetamol ou o uso do tramal de liberação lenta são melhores, porque a pessoa controla a dor de forma mais eficaz, com menos tramal e com isso, menos efeito colateral. O segundo tipo de remédios para fibromialgia é dos relaxantes musculares, especificamente a ciclobenzaprina, que é mais conhecida pelos nomes comerciais de Miosan e Musculari. A ciclobenzaprina tem uma molécula muito parecida com a da amitriptilina, que é outro remédio muito usado para fibromialgia, que a gente vai falar nele mais para frente. A ciclobenzaprina dá para comprar sem receita, costuma ser segura para o organismo, mas ela pode dar muito sono na pessoa. Geralmente, 1 em cada 5 pessoas com fibromialgia tem um excelente resultado com ela. Além de prevenir a dor nessas pessoas, ela ajuda muito quando a pessoa está com uma dor muscular, principalmente uma contratura que é comum em problemas na coluna, como torcicolo, dorsalgia e lombalgia, dores miofaciais e tendinite crônica, que são muito comuns nas pessoas com fibromialgia. Além do que, ajudar no sono para essas pessoas que costumam dormir muito mal é, de certa forma, um benefício secundário. Já que eu levantei a bola, vamos falar da amitriptilina e dos outros remédios adjuvantes. Eles são a base do tratamento da fibromialgia. Entre eles, a gente tem os antidepressivos e os gabapentinoides. Os remédios adjuvantes no tratamento da dor crônica são remédios que não são diretamente analgésicos. Eles são remédios que agem de outras formas. Eles ajudam muito controlando e revertendo esse processo de sensibilização que acontece no sistema nervoso que eu comentei antes. Eles ajudam o sistema nervoso a voltar ao seu funcionamento normal. Os antidepressivos mais indicados para fibromialgia são a amitriptilina e a duloxetina. Os outros remédios antidepressivos, eles não têm estudos suficientes ou não conseguiram demonstrar um efeito bom na dor crônica da fibromialgia, como a sertralina, a fluoxetina, a venlafaxina e a desvenlafaxina. Por isso, esses remédios eles não são recomendados. Entre os gabapentinoides, a gabapentina tem poucos estudos e evidência para fibromialgia. Por outro lado, a pregabalina ela tem muitos estudos e alto grau de recomendação para a doença, assim como a amitriptilina e a duloxetina. Aqui vai uma observação importantíssima. Esses remédios, eles demoram um tempo para equilibrar no organismo, geralmente umas 2 semanas. Então no começo, a pessoa costuma ter mais efeito colateral e menos alívio da dor. Por isso, o ideal é começar aos poucos com uma dose baixa e vai ajustando e aumentando conforme o tempo. E por isso que os outros remédios analgésicos eles são tão importantes, para controlar a dor até esses outros remédios fazerem efeito. É comum as pessoas reclamarem de tontura, sonolência e aumento do apetite com a amitriptilina e a pregabalina. Para isso, uma sugestão é trocar pela duloxetina, que costuma diminuir o apetite e ela dá mais disposição durante o dia. Eu entro mais em detalhes sobre como evitar os efeitos colaterais desses remédios num outro vídeo, que eu falo só sobre isso. Vale a pena ver depois se você não ficou bem com esse tratamento. Bom, você que tem fibromialgia deve estar pensando, poxa, mas eu sinto o corpo todo inflamado. E os anti-inflamatórios e corticoides? Então, sem querer decepcionar você, mas na fibromialgia, os anti-inflamatórios
tanto não esteroidais quanto os esteroidais, que são os corticoides, eles não são indicados e recomendados. Esses remédios eles costumam dar muito efeito colateral e fazer mal para a saúde e tem mais risco no uso prolongado. E além disso, eles não têm efeito onde está o problema da fibromialgia. Tudo bem? Olha, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara. Não é que quem tem fibromialgia não pode tomar esses remédios. Se você tem alguma crise aguda inflamatória, pode usar sim, mas eles não ajudam nessa dor crônica chata da fibromialgia. Como é comum as pessoas com fibromialgia ter outras doenças, como tendinites, bursites e osteoartrite, os anti-inflamatórios, eles ajudam na crise dessas doenças, tudo bem? Uma opção que eu gosto são de anti-inflamatórios e analgésicos mais naturais, que apesar de terem menos estudos na fibromialgia, eles ajudam sim a diminuir a inflamação de pessoas com tendinite, bursite, artrite e etc. E assim ele pode ser usado de uma forma mais contínua. Os que eu mais costumo indicar são a cúrcuma longa, a arnica, a diacereína, a garra do diabo, o UC2 no caso da artrose, entre outros. Outra opção legal, se a pessoa tem fibromialgia e está com alguma inflamação mais localizada, são os anti-inflamatórios tópicos em cremes, pomadas, gel e os emplastros, como o emplastro de loxoprofeno, ou também a arnica e o próprio diclofenaco. A absorção pelo organismo é baixa e costuma ter um bom efeito local quando a dor é mais superficial, perto da pele, como na mão, no pé e no joelho. Antes de continuar esse vídeo, que eu quero explicar ainda como que eu uso cada remédio, eu gostaria de saber a sua opinião do que eu expliquei até agora, e se você gostou, eu peço a sua curtida ou comentário para eu continuar fazendo mais vídeos como esse. Agora vamos organizar todo esse raciocínio. Quando que eu indico cada um desses remédios? A fibromialgia ela funciona parecida com a dor crônica, mas não é igual. Então eu vejo quais os outros sintomas que a pessoa tem, como fadiga, depressão, ansiedade, insônia, sobrepeso ou baixo peso, e eu prescrevo um dos remédios adjuvantes que eu falei antes, os antidepressivos ou gabapentinoides. Se a pessoa tem outros problemas como ortopédicos, aí eu trato esses problemas individualmente. E ainda, se a pessoa está com uma dor moderada forte, eu deixo paracetamol ou tramadol até os outros remédios e tratamentos fazerem efeito. Além disso, é fundamental orientar bem o paciente sobre a fibromialgia, as outras doenças que ele tem e começar o quanto antes com as terapias complementares, porque são elas que vão manter a pessoa bem, sem precisar de depender a vida toda de remédio. E se a pessoa tem fibromialgia, mas não está passando por uma fase de dor persistente, eu deixo mantendo as terapias complementares e os analgésicos e a ciclobenzaprina para eventualmente alguma dor esporádica. Eu não vou entrar tanto em detalhes nesse vídeo sobre o tratamento não farmacológico da fibromialgia, porque senão vai ficar muito longo. Mas eu já adianto que ele é fundamental para você ficar bem. Agora vale a pena ver esse outro vídeo que eu deixo na sequência e depois se inscreve e entra no meu canal porque tem muito conteúdo sobre o assunto. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!